Olá, tudo bom? Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está assistindo a gente pelo YouTube depois. A gente está aqui nesse momento único e de muito orgulho para nós que somos brasileiros, né? A Daniela Carvalho, ela é otorrino e professora lá em San Diego, na Universidade da Califórnia, onde ela pôde mostrar para não só para os americanos, mas para o mundo inteiro como é a forma brasileira de cuidar do ouvido da criança, essa forma que ela tem tão ultra especializada. Eu acho que esse encontro da gente hoje é sobre isso. Então, você que é paciente, que está vendo esse vídeo no YouTube, você que é otorrinolaringologista, você vai entender brevemente quais são os grandes avanços que a gente tem no tratamento da audição. Desde o comecinho, quando você tem uma perda de audição, como você vai fazer esse diagnóstico de uma forma bem sintética, até as formas iniciais, né, e até certo ponto modernas de reabilitação auditiva, como implante coclear, e as formas ultramodernas, que são esses estudos mais novos, que a Daniela pôde participar, né, lá em San Diego, sobre o tratamento genético da surdez, que era algo que, para todo paciente com perda auditiva, era uma esperança, e hoje a gente começa a ver cada vez mais perto que, para alguns tipos de perda, isso está se tornando cada vez mais uma realidade. Daniela, é um prazer enorme ter você aqui, viu? Muito obrigado por dedicar uma parte do seu tempo para poder compartilhar com todos nós aqui do Brasil sobre esse assunto tão importante, sobre perda auditiva. O prazer é todo meu, Thiago. Realmente, assim, muito bom poder falar sobre o assunto e obrigada pelo convite. Daniela, vamos começar do comecinho para o paciente que está pegando o bonde andando, a gente falar sinteticamente. A gente sabe que a criança, né, ela precisa fazer, quando ela nasce hoje em dia, ela já é triada aí no Brasil, graças a Deus, se tem a triagem auditiva na maternidade. Depois você tem aquelas crianças que na triagem auditiva elas não passam, tem exames mais avançados que tem que ser feito. Como é que isso acontece aí nos Estados Unidos? Como é que a criança ela é cuidada da audição quando ela nasce? Então, essa é uma ótima pergunta, eu acho que é extremamente importante para que os pais e os familiares entendam bem isso, né? Aqui nos Estados Unidos, tudo começou, foi um dos primeiros lugares onde se começou essa avaliação da perda auditiva, o screening, né, da perda auditiva das crianças ao nascimento. A gente, mais ou menos, agora tem 98% das crianças de todo os Estados Unidos são triadas, tá? Agora, onde a família tem a importância é ter certeza que depois, se elas não passarem o teste da orelhinha, como eles chamam aí, que eles tenham, então, um BERA e autoemissões acústicas, que são estudos para avaliar a audição com mais detalhe, o mais cedo possível. Que acho que é importante lembrar que o nosso cérebro tem uma data limite para poder estar recebendo sons, né? Para que você possa desenvolver fala e a compreensão de linguagem de uma maneira normal, se é isso que a família quer. Então, acho que o ser rápido no gatilho é extremamente importante. Ô, Daniela, e essa janela de oportunidade, esse rápido no gatilho, o ideal é que a gente conseguisse concluir se essa criança tem uma audição funcional, desculpa, uma audição, até que idade eu deveria concluir isso? Então, aqui a gente tem um negócio que chama o Joint Commission of Infant Hearing, que já faz tempo que foi feito, tá? Que é um monte de gente que se juntou e falou, ok, o que é importante para essas crianças? Qual o tempo, né? Então, o que eles falam aqui, essa criança tem, todas as crianças têm que ser screen, né, avaliadas depois do nascimento até 1 mês de idade, para saber se elas vão passar ou não o teste da orelhinha. Se não passarem, elas têm que ter um diagnóstico, ou seja, fazer todos os testes até 3 meses de idade, tá? E se realmente for confirmado, então, uma hipoacusia ou problema de audição, tem que ter, então, algum tipo de reabilitação até os 6 meses de idade. Seja isso o aparelho, ou seja isso orientação dos pais com relação a modos de fala, etc. Mas o mais importante é que já tem, então, isso até os 6 meses de idade. Veja só, e aí eu pego uma criança, né, que ela a princípio passou no teste da orelhinha, mas aí de repente, quando começa a vocalização, quando ela começa a iniciar a fala, ela começa que parece que não está desempenhando bem. Ou até antes, os pais começam a achar estranho que mesmo tendo passado no teste da orelhinha, essa criança ela não se assusta com o trovão, ela não localiza o som de uma campainha,
Às vezes um barulho mais forte, como até uma furadeira, não assusta ela tanto quando ele está distante. Esses sinais no dia a dia, eles podem acontecer. O teste da orelhinha é 100% e eu tenho que ficar tranquilo que isso é só, digamos assim, um atraso da criança esperado. Tiago, essa é uma pergunta tão importante, porque você tem razão. Assim, muitas dessas crianças vão passar o teste da orelhinha e você pode ter uma perda progressiva. Muitas crianças têm. E nesse caso, assim, eu falo assim, se os pais têm alguma coisa que tá, olha, não está certo, seja com linguagem, seja com audição, façam um teste mais profundo da audição. Porque a gente vê muitas crianças que vêm, às vezes, mais tarde para a gente, que já passaram um tempo que seria o ideal para elas estarem desenvolvendo a linguagem, falando, olha, a gente, como pais, a gente fala, todo mundo fala, minha avó falou, eu falei tarde também, não sei quem falou tarde na família, não fizeram nada e deixaram muito tempo. Ou foram até em neuro para ver se a criança não era autista e tal, e ninguém checa a audição. Ou seja, é extremamente importante. Se você e os pais, se a família tem alguma preocupação com relação à linguagem, a primeira coisa, chequem a audição. Super importante a pergunta. Maravilhoso. E aí, a partir da hora que a gente começa a perceber esses sinais, seja na época da vocalização, nessa questão dos sustos, você vai ter que voltar a aprofundar como você falou e fazer. Todo paciente, quando ele volta nesse ponto, né, que ele, a um momento, começa a ter alguma perda de audição, ele tem que fazer uma bateria de exames, ou tem um painel básico de exames que ele faz, tipo um exame de imagem, um exame BERA, né, que é o potencial vocal, que é só o exame eletrofisiológico, a audiometria funcional, para ver se a criança, às vezes, até tem uma percepção auditiva boa. Como é que é esse exame, esse segundo passo, quando a criança ou não passou no teste da orelhinha, ou ela depois começou a apresentar um problema de audição? Como isso vai depender muito da idade, né? Eu vou começar então com as crianças que não passam no teste da orelhinha. Então, as crianças que não passam no teste da orelhinha são muito pequenas para fazer um teste audiométrico. Não vai ter bebê que vai levantar a mãozinha quando escuta som. Então, nesses casos, essas crianças têm que fazer o BERA, que é um teste onde você, com o bebê dormindo, você coloca uns fones de ouvido pequenininhos e uns stickerzinhos, né, uns colantes assim, como se fosse um eletro. E o que você está fazendo, você está avaliando, então, as ondas cerebrais quando a criança está escutando. Então, a gente consegue ver o mínimo, o som mínimo que precisa ser, que essa criança tem que escutar para poder compreender, tá? Ou seja, não compreensão, desculpa, que você tem que mandar para a criança para que ela escute. Então, você consegue ter uma ideia, não é perfeito, mas você consegue ter uma ideia da audição. Autoemissões acústicas é um outro estudo, um outro teste que também pode ser feito, às vezes, em conjunto também com o BERA. Tá? O BERA é o Standard Ouro. A gente faz junto as emissões porque elas vão avaliar, então, a viabilidade e movimentação das células da cóclea, de algumas células especiais da cóclea, que são as células ciliadas internas. Então, normalmente a gente faz os dois, faz também a timpanometria, que é para ver a movimentação do tímpano, para avaliar, então, a audição dessas crianças que não passaram o teste da orelhinha. E logo depois, o que acontece se elas não passam, essas crianças são mandadas para um otorrino, para ter certeza que não tem nenhum debris no canal, que não tem fluido no ouvido, ver se está tudo certinho, aí repete de novo o BERA, tá? E nesse caso, quando a gente repete o BERA, a gente faz também o ASSR, que é um teste feito com o equipamento do BERA, mas que te dá um pouquinho mais de informação sobre qual o nível de audição para várias frequências. Isso nos ajuda, por exemplo, a dizer melhor qual que é a configuração da perda auditiva, que você pode ter várias, né? Pode ser mais na frequência alta, frequência baixa, o que quer que seja, e ajuda também, então, os audiólogos, então, a já pensarem como é que eles vão ajudar essa criança com um aparelho auditivo, nesse caso, né? Que tipo de aparelho que vai precisar, como é que vai ter que programar esse aparelho exatamente porque essa criança precisa da perda auditiva dela e tudo mais. Então, esses são para os bebezinhos. Crianças mais velhas... Sim, diga.
Se eu interromper, esse HSR é que você fala é o estado estável, é Sim, isso? sim, 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 sim. Certo. Tá. Exatamente. Estado estável, E exatamente. essa para essa criança pequenininha, em algum momento vai ser preciso fazer algum exame de imagem aí nos Estados Unidos? Ou a partir daí ela já vai reabilitar a audição, mesmo sem exame de imagem? Como é que é isso? Olha, não é esse que é o negócio, não tem uma receita de bolo para todo mundo, cada um vai ser Isso é muito importante. diferente. Então, digamos, voltando para os bebezinhos, digamos, teve um bebê, não passou o teste, é uma perda moderada bilateral. Quando é bilateral, tem uma chance muito grande que seja. Isso vai depender também de histórico anterior. Você vai olhar, não é toda criança, você tem que ver. A criança foi prematura, a criança ficou na UTI neonatal, a criança foi de baixo peso, tem algum problema, tem história familiar de perda auditiva, tem um monte de outras coisas que tem que ser avaliadas nisso, não é só o exame, né? Uhum. A criança tem algum sinal de síndrome, né? Né? Wardenberg, né? Tem muitas coisas que tem que ser consideradas. Então, mas digamos que seja uma criança que não tem histórico familiar de perda de audição, em crianças, tá? Adulto a gente tem direito, e mais velho a gente tem direito a perder a audição com o tempo, isso é normal. Mas e que tudo foi direitinho, parto sem problemas, não ficou na UTI neonatal, não teve icterícia, etc. E tem uma perda moderada bilateral. Nesse caso, uma grande chance que seja genético, Uhum. tá? E então, a gente vai mandar o que a gente faz aqui. A gente tem a clínica, que é uma clínica de perda auditiva de criança, que tem a geneticista, sou eu, audióloga. Aqui, a audiologia e fono são separados. Tem fono, ah, assistente social, tem uma mãe de uma criança com perda de audição. Então, assim, tem toda uma equipe que vai avaliar essa criança. Mas a gente faria, então, essa avaliação com o geneticista, eles normalmente mandam para um painel de teste genético, tá? Uhum. Agora, se for assimétrico, ou seja, um lado pior que o outro, ou um lado só, aí você já começa a pensar em mais ou alguma coisa anatômica, Uhum. onde um exame de imagem seria melhor, ou também citomegalovirose, que é um Uhum. vírus que pode ser, a gente, quando está grávida, pode ter, parece uma gripe. Se o bebê, se o feto, então, adquire, então, a citomegalovirose pode causar perda auditiva e pode ser progressiva e normalmente é assimétrico. É um lado só ou um lado muito pior que o outro. Então, isso já deixa a gente já com a pulga atrás da orelha. E aqui na Califórnia a gente consegue, em San Diego, eu mudei todos os hospitais aqui onde tem as maternidades para fazerem um teste do citomegalovírus logo, imediatamente, se eles não passarem o teste da orelhinha. Porque se você não fizer o diagnóstico até 3 semanas de idade do citomegalovírus, não adianta pedir teste depois. Eu não canso de falar isso, que eu vejo muita gente, às vezes me mandam o text aí do Brasil, médicos e tal. Eu tenho um paciente meu de 2 meses, com perda não sei o quê, fiz o IgG, IgM e veio positivo. Não dá para saber se é congênito. Não tem como. Tá? Mas isso é uma outra causa também. Então, citomegalovirose, a gente também aqui consegue pegar o teste do pezinho que eles fazem, que o pessoal aqui na Califórnia guarda para o resto da vida, e testar o teste do pezinho, aquele papelzinho onde fica o blood spot, né, o sangue do bebê, para fazer um PCR para citomegalovírus. Nesse Uhum. caso, sim, se vier positivo, aí a criança teve citomegalovirose congênita. E a gente pode conversar sobre o assunto também, não sei se você quer que eu fale, mas a gente trata essas crianças. Ah, é? Sim. Então, se a gente diagnostica essas crianças com citomegalovirose congênita até 1, 2, às vezes 3 meses de idade, a gente manda direto para o infectologista. E eles têm, então, uma discussão com os pais com relação ao tratamento, que é feito com um antiviral chamado Valganciclovir, Uhum. um antiviral oral, por 6 meses. Tem uma grande discussão se 6 semanas versus 6 meses, qual que é o melhor, ainda não sabemos, tá? O negócio é o seguinte, tem algumas crianças que realmente a evolução, a piora da perda para, e tem algumas crianças que melhoram, tá? Então, realmente é uma coisa a ser discutida.
O problema do tratamento é que tem muitos efeitos colaterais, inclusive neutropenia, que é uma coisa bem complicada. Então, por isso que a gente manda para os nossos colegas, estimados colegas infectologistas, porque eles sabem fazer, então, toda a monitorização. Tem que fazer um monte de teste frequente de sangue, etc., para monitorar essas crianças durante esses 6 meses. E aí, Daniela, a gente fez o diagnóstico, como você falou, tem uma perda de audição, a criança realmente confirma que ela tem uma perda de audição. E aí o primeiro passo é tentar reabilitar com um aparelho auditivo. Eu imagino que não é fácil, né? A gente aqui tem dificuldade, imagino vocês também, de deixar um aparelho auditivo numa criança pequena, né? E aí, quanto tempo geralmente vocês aguardam que esse aparelho mostre algum ganho para pensar no próximo passo? Para te falar a verdade, assim, a gente tem uma equipe muito boa aqui. Eu acho que o mais importante é o seguinte: você trabalhar junto. A gente tem a facilidade de ter as fontes trabalhando com a gente o tempo inteiro. Essas crianças usam aparelho sem problema nenhum, tá? Claro que criança um pouquinho mais velha que começa, né, mexe em orelha, não sei o que, arranca e tenta comer, lógico, os pais falam, passa numa fase que eles ficam, às vezes o aparelho fica mais na boca do que no ouvido, mas a gente fica, o mais importante acho para a gente como otorrino é explicar para os pais a importância dessas crianças estarem usando esse aparelho o tempo inteiro. É a mesma coisa, eu falo, se o seu filho não pudesse enxergar bem e você tivesse óculos para poder eles colocarem óculos, é a mesma coisa. E o benefício, no final das contas, é realmente muito grande. Então, acho que é importantíssimo ter essa colaboração. É time, aí eu falo, a gente vira um time com a família, né? Isso, com a família, né? Isso, então, e assim, as perdas de moderadas severas, até leves, essas crianças vão ter um excelente desempenho com o aparelho. Tá? E acho que é importante a gente empoderar as famílias com respeito a usá-lo o tempo inteiro, que vai ter que usar para o resto da vida. É ok, né? Nos casos de crianças com perda mais severa do que isso, e que a gente vê que realmente elas não estão tendo benefício, ou bebês que nascem com perda profunda, a gente já sabe que tem uma chance, as crianças com perda profunda vão precisar de outra coisa, o aparelho não vai ajudar. Então, nesses casos, aí já começa o processo de avaliação por um potencial implante coclear, né? Que inclui exame de imagem, né? Você quer ver se o nervo está ali, se a cóclea é normal, então a gente faz ressonância. A nossa ressonância é excelente, mas como a gente é um centro também de ensino, a gente faz também a tomo, tá? Para avaliar a parte da mastoide, o nervo, etc., a nervo facial. A gente também, então, tem toda a equipe de implante, então essa criança vai ser avaliada com o aparelho, qual que está sendo ganho, então pela audióloga, a parte de comunicação, mesmo que eles sejam pequenos, né? Então a gente tem criança que vai, por exemplo, desenvolver autismo também. Você tem as duas coisas. E a gente precisa falar, conversar com os pais a respeito. É difícil isso em criança pequena. Então, a gente tem uma psicóloga de desenvolvimento que avalia essas crianças também. A parte de educação, a gente tem certeza, então a gente entra em contato onde quer que seja, que aqui nos Estados Unidos, dependendo de onde você mora, você vai para uma certa escola. Então a gente entra em contato com a escola e já vê o que essa criança vai ter no futuro, porque, por exemplo, as crianças que têm o implante vão precisar de um monte de terapia, de fala, prática de audição, então é importante que isso continue na escola para que elas tenham melhor desenvolvimento possível com o implante também, né? E parte de vacinação, que é importante também antes, né? Então tem todo o esquema toda uma avaliação para ver se essa criança é uma candidata a um implante coclear, né? Se ela tiver essa perda mais severa profunda e não estiver indo bem com o aparelho, e o que é. A gente tenta, então, no fim, a gente faz uma avaliação, a gente tem um negócio que chama CHIP Score, que é como se fosse uma avaliação de o pessoal que faz parte da equipe, a gente então gradua isso, né? E fala então para os pais, olha, nossa expectativa da sua criança com um implante é X, boa, não é boa, ou a gente acha que vai desenvolver fala, ou é mais para que ela tenha parte de segurança, para que ela escute sons,
a gente também dá um plano de terapia depois, né? Então, isso tudo é uma coisa bem global, né? Compreensiva, assim, para ter... Multidisciplinar, né? Exatamente, para você ter uma ideia melhor do que essa família pode esperar e o trabalho que eles vão ter depois. Eles têm que, a gente faz eles assinarem um contrato com a gente, basicamente. É importante, né? Porque às vezes a família. Eu sempre uso o exemplo da apendicectomia. Eu acho que é o exemplo mais simples de cirurgia que o paciente tem para a vida dele. Então, acho que o paciente sempre acha que a cirurgia que ele vai fazer vai ser uma apendicectomia. Ele entra na sala, tira o apêndice, resolveu, nunca mais se preocupa com aquilo, né? Uhum. E, infelizmente, algumas cirurgias, como implante coclear, como algumas terapias, elas não são assim. Elas precisam de algo feito depois para que aquilo funcione, né? É um processo de retreinamento neurológico, né? Familiar, né? A própria criança socialmente. Então, assim, você tem vários aspectos que a pessoa tem que ter noção que vão ser importantes. Não só o implante é importante, mas tudo isso que está ao redor vão ser importantes para que o tratamento funcione. E Claro. aí, Daniela, a gente chega no ponto que eu queria chegar, que é essa questão assim maravilhosa, né? Que é essa nova visão, né? Esse novo horizonte, que é a terapia genética para a surdez. Então, se essa terapia funcionar, porque o implante já é uma coisa maravilhosa, né? Uhum. Quando é que você acha que a gente vai ter disponível esse tratamento? Para quem é esse tratamento hoje está disponível? Né? Em que situação isso está? Como é que você tem visto isso no seu dia a dia? Toda criança que chega hoje no seu consultório, por exemplo, lá na universidade, você dá as duas opções para ele, ó, tem um implante e tem uma terapia genética. Como é que isso funciona? Eu acho que assim, realmente são momentos muito incríveis que a gente está vivendo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com as notícias e tentar entendê-las corretamente. A gente não está lá ainda, estamos quase. E eu vou explicar por quê. Eu acho que nos próximos 10 anos, Thiago, eu acho que a gente vai ter terapia para muitos mais genes, né? Então, os mais comuns ainda não têm a terapia ainda. O pessoal está trabalhando loucamente. Um dos genes mais comuns que causa perda, hipoglucemia em criança, assim, congênita, chama GJB2, GJB6, que eles produzem, então, as proteínas chamadas conexinas, tá? É um tratamento que vai acabar chegando lá, mas, assim, tem um monte de coisa na parte de pesquisa, mesmo antes de pesquisa em humanos, que ainda está sendo avaliada, mas vai chegar lá. O que a gente tem de tratamento e que realmente é incrível, assim, eu fiquei até arrepiada de pensar nisso, porque eu nunca imaginei como médica que eu ia estar vivendo isso. Nunca. É para um gene específico, tá? Que chama otoferlina. Tá? A otoferlina causa somente 2% das hipoclusias em criança. Então é pouco. Então todo mundo, se estiver escutando, meu filho já é candidato, com calma, algum dia chega lá. Mas é o seguinte, essas crianças, então, elas nascem, não passam o teste da orelhinha, mas elas têm um tipo de perda auditiva muito específica, que chama-se neuropatia auditiva, tá? Então, quando faz o tal do Bera, você vê um monte de coisa diferente de outras crianças que não passam o teste, que são as mais comuns, que têm perda neurosensorial, tá? Essas crianças com otoferlina, o que acontece é que o problema delas, como elas não produzem uma proteína que ajuda a mandar o neurotransmissor da cóclea para o nervo coclear, certo? Então fica tudo meio doido, ela ou não escutam nada, ou quando escutam parece que não dá para entender nada do que a pessoa está falando, ok? Então isso que é neuropatia auditiva. Se você tem uma criança que tem neuropatia auditiva ao nascer dos dois lados, o mais importante hoje em dia é fazer, então, o teste genético. Porque se ela for positiva para a otoferlina, essa criança, sim, seria candidata à terapia genética. A terapia genética, até agora, ainda faz parte dos estudos. Tem um pessoal que já está tentando passar isso através do FDA e eu acho que, assim, tem uma chance grande que no próximo 1, 2 anos já esteja disponível comercialmente, tá? Então, o que acontece quando os pacientes chegam no meu consultório, como eu sou um centro de pesquisa disso,
e eles são positivos para a otoferlina, a gente discute as duas coisas. Eu acho que é importante a gente saber, assim, essas crianças são tratadas, é uma cirurgia muito semelhante ao implante coclear, mas é claro, eu não estou colocando nenhum implante, né? A gente coloca um líquido dentro da cóclea que tem um vírus com a carga genética que a pessoa não tem. E o incrível é que esse vírus foi feito para que ele somente entre nas células que precisam, tá? Vai lá, coloca o material genético, aí o corpo né, acaba com o vírus, é vírus de gripe, basicamente, é um adenovírus. E, assim, as crianças que a gente fez é uma coisa realmente incrível, porque eu faço muitos implantes cocleares, eu tenho mais de 1.000 crianças implantadas. Criança com implante coclear já é uma coisa incrível, tá? Mas é depois de muito tempo que você começa a ver, então ela começa a falar mais, ela começa, né, a interagir depois de muita terapia. Essas crianças onde você faz a terapia genética, como você está basicamente ativando o caminho normal da audição, né? Elas começam a escutar como bem muito rapidamente. E elas começam a falar também, assim, muito rapidamente. É uma coisa incrível. Então, a gente tem Você está falando de criança de que idade, mais ou menos? Essas crianças todas que a gente fez são crianças abaixo de 2 anos de idade. Como eu falei, elas não têm audição, a gente tem que fazer o mais rápido possível. A única razão pela qual demorou mais, porque a gente tenta implantar, por exemplo, criança que nasce com perda profunda dos 2 lados, aqui no nosso hospital, a gente implanta aos 6 meses de idade, bilateral. Tá? Então, quanto mais cedo você dá acesso ao som, melhor, né? Agora, como é parte de... Desculpa, não, pode falar, desculpa. Não, assim, eu acho assim, quanto mais cedo você faz isso, melhor. Mas como é parte de pesquisa, demora mais. E eu acho que tem um aspecto importante para quem é leigo e está vendo esse vídeo, é que neuropatia auditiva são casos muito ruins de reabilitação, né? De resultados. Então, são crianças que, não vou dizer que são sem esperança, mas que a esperança do ganho das reabilitações auditivas é muito ruim, né? Pelo que você falou, né? Como se tivesse um microfone que funciona bem, só que o fio não funciona, então não vai conduzir nunca aquela energia, né? De repente, você tem uma terapia gênica que consegue fazer esse fio voltar a funcionar direitinho, né? Sim, exatamente. Eu acho assim, mas a neuropatia a gente podia falar também 1 hora, porque sim, com certeza. A gente chama de a síndrome da auditory neuropathy, é espectro da neuropatia, da desordem da neuropatia, porque tem muitas causas. Então, lógico, o resultado com um aparelho, ou às vezes as crianças podem melhorar, são muito prematuras, com maturação neurológica, etc., variam muito. Mas nos casos em que são causados pela otoferlina, essas eram crianças que eram excelentes candidatos a implante, por exemplo. Mas com a terapia genética, os resultados são excelentes. Agora, as perguntas que a gente tem é o seguinte: quantas crianças que não vão ter resultado bom e que vão precisar de implante? No nosso trial teve um, né? Não foi paciente aqui do nosso centro, mas acho que na Europa. Vai ter caso assim também, entendeu? Sim. E ainda está se ajustando tudo, mas assim, o que eu acho que foi incrível, inclusive desse artigo que a gente publicou no New England Journal of Medicine, é que é viável, não tivemos efeitos adversos graves de jeito nenhum, todas as crianças ficaram muito bem. Agora tiveram poucas crianças uma criança que não teve resultado com a terapia genética. Então, quantas que não vão ter, né? E a questão de vai valer a pena fazer, não vai valer a pena fazer, eu acho assim, é o começo de uma coisa maravilhosa. Eu acho que agora que a gente sabe que é possível fazer uma coisa dessa, que tem resultados bons, tá? Tem várias crianças do nosso trial que não precisam nem de aparelho auditivo, que estão escutando bem, né? Eu acho que a gente tem mais perguntas do que resposta no momento, mas eu acho que o futuro é brilhante. Brilhante e muito em breve a gente vai ver muitas outras terapias genéticas disponíveis. O que eu recomendaria assim, para o pessoal que está escutando é manter-se informados, sem ser fake news, pelo amor de Deus, manter-se informados,
lendo o que quer que seja parte científica de jornais, etc., porque está realmente assim, o desenvolvimento dessas terapias todas está bem rápido. Eu acho que muito em breve a gente vai ter outras. Aí deixa eu lhe fazer duas perguntas. Primeiro, é só uma aplicação e depois não precisa fazer mais, ou essa criança que teve o resultado, ela faz outras aplicações? Essa é uma das perguntas, Thiago, né? Isso tudo é parte Até agora, ninguém precisou fazer outra aplicação, mas a gente não sabe, né? Se com o decorrer do tempo, se isso vai mudar. Eu acho que no caso da otoferlina, a vantagem que esse tipo de pesquisa específico tem é que o tratamento está sendo feito na célula ciliada interna, que é uma célula que não muda, né? Você não vai ter uma renovação da célula. Então, o que se acredita que uma vez que você coloca o material genético dentro dela, acabou, né? Não precisa mais fazer nada. Mas temos que continuar observando essas crianças e ver o que vai acontecer no futuro. Alguma das crianças que fez a aplicação chegou a ter alguma reação, algum efeito colateral, ou nessas que você teve, nessa amostra, não teve nenhum problema, não teve nenhuma intercorrência? Como é que foi? A gente sabe que risco sempre existe de qualquer tratamento, tratamentos novos ainda mais, né? Mas como é que foi aí os pacientes que fizeram? Até agora, não tivemos efeito colateral severo nenhum. Coisa normal depois de cirurgia, ficar com um pouco de vertigem no dia seguinte, náusea, não sei o quê, depois melhora e mais nada. Então, ou seja, realmente é como... parece que é mais um problema, um resultado da cirurgia, né, de fazer a parte cirúrgica, do que do tratamento genético em si. E uma última mensagem para você deixar aqui para os pais que vão ver esse vídeo, né, que estão preocupados com a perda auditiva do filho, tudo, né, essa questão da perspectiva de um tratamento genético. O que é que você diria para acalmar eles sobre a reabilitação da auditiva do filho dele? O que é que eles têm que fazer para se acalmar? Eu acho que assim, não é nem... mais importante é o seguinte, o seu filho é perfeito, tá? A gente tem essa mania de falar, tem perda auditiva, tadinho, tem um problema. Vejam as coisas como de uma maneira positiva, principalmente para a sua criança, tá? Não é um problema. A gente está aí para... Tem muitos pais aqui que decidem, por exemplo, às vezes não fazer nada, Thiago. Eles começam a aprender linguagem de sinais, aí chama siglas, né? Uhum. E é ótimo. O que é importante é que a criança tenha acesso a alguma maneira de comunicação o mais rápido possível, tá? Então, invistam nisso. Tenham orgulho do seu filho, apoiem a sua criança, e se realmente o que os pais querem é que a criança escute, etc., saibam que tem muitas dessas terapias genéticas que vão começar a ser desenvolvidas, mas como a gente está falando sobre criança, não esperem, tá? O importante é que a criança de vocês, se vocês querem que ela desenvolva, então, a fala, a linguagem, que elas tenham acesso ao som agora, ok? E isso é uma discussão que a gente tem bastante. Tem muita gente que fala, será que não dá para esperar para terapia genética daqui a 5 anos, sei lá, 6 anos, para o tipo de problema genético que o meu filho tem? Você tem que dar acesso ao som à sua criança agora. Isso a gente chama de uma urgência audiológica, né? Então, se é o objetivo dos pais desenvolver a linguagem, que isso tudo seja feito da maneira mais rápida possível. E se for um caso de otoferlina, não tem disponível no Brasil. E eu sei que mesmo se tentarem vir para os Estados Unidos, a maioria dos trials já estão fechando, tá? Então, esperar um pouquinho, daqui a pouco chega aí. Graças a Deus. E por último, né, qual é uma fonte confiável para os pais terem? Vocês têm algum website aí do setor de audiologia que você participa, que eles possam estar acompanhando essas informações? Eu acho que os sites melhores para pais, bom, eu sei a parte toda científica, mas tem vários grupos que não de Facebook, mas que é o Hearing Association, que tem aqui nos Estados Unidos, que faz também para pessoas leigas,
poderem estar mais a par das novidades que estão acontecendo e tudo mais. Mas também, por exemplo, a associação chama ACI, que é a Associação de Implante Coclear, eles também têm bastante coisa. Então, fica de olho nesses websites e só realmente muito cuidado com fake news. Em tudo, né? Em tudo, com certeza. Daniela, muito obrigado. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitos pais que estão ansiosos, que, como você falou, às vezes são vítimas de fake news, às vezes estão esperançosos, né, de que não precisa fazer um implante coclear, que tem um tratamento genético, né, que resolva isso. Eu acho que essa sua palavra de que seu filho é perfeito é fundamental para os pais entenderem que, na verdade, o importante é que ele se comunique, né, e que ele tenha acesso à informação, né? Isso é fundamental. Obrigado, Daniela. Obrigado mesmo mais uma vez. Se você quiser deixar mais algum recado para os nossos pacientes, para os nossos colegas otorrinos que vão ver esse vídeo também, fique à vontade. Não, acho que foi ótima conversa que a gente teve, Thiago. Eu espero que tenha dado para dar uma passadinha bem de leve nesses assuntos todos que a gente poderia conversar por dias. Com certeza. Com certeza. Obrigado. Fiquem com Obrigada Deus, pelo pessoal. convite. Até o nosso próximo Gotocast.